Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou hoje para falar mais um pouquinho sobre campo elétrico. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, pelo que a gente viu nas aulas passadas, a gente sabe que uma carga gera um campo radial, ou seja, como se fossem raios de uma circunferência, como você está vendo aí na tela. Você percebe que pelo sentido das linhas de campo, elas estão saindo da carga. Se fosse negativa essa carga que você está vendo, a diferença é que as linhas estariam entrando. Bom, o que a gente aprendeu na aula passada? A gente aprendeu que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme pode ser calculado por essa equação que você está vendo aí na tela. Aí, pessoal, nessa equação, o K é a constante eletrostática que, na maior parte das questões, ele considera para a gente ar ou vácuo, e no ar ou no vácuo, o valor desse K é igual a 9 vezes 10 na 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. É uma constante que costuma ser passada para a gente nas questões que cobram esse assunto. Bom, o Q é o valor da carga que gera o campo, a nossa carga Qzão, e o D é a distância que eu estou da carga, então eu consigo com isso calcular o campo elétrico em pontos diferentes, em pontos mais próximos da carga ou mais afastados. E lembrando uma coisa que a gente aprendeu, a gente sabe que quanto mais longe eu estou da carga, mais próximo de zero vai ficando o meu campo elétrico. Então, se eu anotar nesses dois pontos aqui para vocês, chamando eles de 1 e 2, uma coisa que a gente pode dizer seguramente é o quê? É que o valor do campo elétrico no ponto 1 é diferente do valor do campo elétrico no ponto 2. Detalhe, né? Se a gente observar a figura, a gente percebe que o ponto 2 está mais longe da carga. E aí, como a distância que ele está da carga é maior, significa que o campo elétrico no ponto 2 é menor. Então, a gente pode dizer que o campo elétrico no ponto 1 é maior que o campo elétrico no ponto 2. Agora, eu quero ver com você uma forma visual de identificar aonde o campo elétrico é maior e aonde ele é menor, mesmo quando não aparecer a carga principal, a carga que gera o campo. Quer ver? Na região onde está o ponto 1, as linhas de campo elétrico são próximas uma da outra se comparadas à região onde está o ponto 2. Então, olha só, nessa região aqui, as linhas de campo elétrico são mais juntas uma da outra do que nessa região. Então, o que a gente vai combinar? A gente vai combinar que, visualmente, quanto mais juntinhas forem as linhas de campo, vai significar que mais forte é o campo elétrico naquele ponto. E aí, quanto mais afastadas elas forem uma da outra, vai significar que mais fraco é o campo elétrico. E detalhe, essa análise visual vale para qualquer desenho de campo elétrico, inclusive para situações onde a gente nem aplica essa equação que a gente aprendeu. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Vem aqui comigo. Bom, aqui a gente vai concentrar só no aspecto visual. Então esquece um pouquinho a equação, dá uma olhada nessa figura que eu vou colocar para você aqui. Imagina que o campo elétrico nessa região tenha, por exemplo, essa orientação aqui. Aí eu vou marcar para você dois pontos, vou marcar aqui ponto 1 e aqui ponto 2. O que acontece? Como na região do ponto 1 as linhas de campo são mais próximas, a gente pode dizer tranquilamente que o campo elétrico no ponto 1 é maior, ou seja, ele é mais intenso do que o campo elétrico no ponto 2. Agora, vou colocar para você essa mesma figura de novo, só vou desenhar, por exemplo, as linhas de campo elétrico ao contrário. E vou chamar agora esse ponto de ponto 3 e esse ponto de ponto 4. O que acontece? Se a gente observar, na região do ponto 3, as linhas de campo elétrico são mais próximas. Se elas são mais próximas, significa que nessa região o campo elétrico ele é mais intenso, ele é mais forte. Então, a gente pode escrever que o campo elétrico no ponto 3 é mais forte, mais intenso do que o campo elétrico no ponto 4. E aí o que você nota? Independentemente do sentido das linhas de campo, se eu quero definir onde o campo é mais forte, é só olhar para a região onde as linhas são mais próximas. Agora, dá uma olhada nessa figura que eu coloquei para você. Eu vou marcar aqui dois pontos, vou chamar, por exemplo, aqui de ponto 5 e aqui de ponto 6. O que acontece? Na hora de comparar o valor do campo elétrico no ponto 5 e o valor do campo elétrico no ponto 6, o que você me diz? Eles têm valores iguais ou diferentes? E se você disser que eles são diferentes, aonde ele é maior?
Bom, e aí, o que você decidiu? Vamos lá? O que acontece? Se você observar os dois pontos que eu coloquei ali para vocês, o ponto 5 está sobre a linha. E o ponto 6 não, o ponto 6 não está sobre a linha. Será que por isso você pensou que os campos são diferentes? O que acontece? Eles não são diferentes. Os campos elétricos ali têm valores iguais. Não interessa se um ponto foi desenhado sobre a linha e o outro fora da linha. O que interessa é o seguinte, nessa região as linhas são paralelas, sempre com o mesmo afastamento. E aí, se elas são paralelas e igualmente espaçadas, a gente pode dizer que a gente tem ali um chamado campo elétrico uniforme, tá certo? É um campo elétrico onde em todos os pontos eu tenho o mesmo valor. Vamos anotar isso? Vem cá comigo. Então, a gente sabe que nessa figura, como as linhas têm o mesmo espaçamento entre elas, são linhas paralelas, eu posso afirmar que o campo elétrico no ponto 5 tem exatamente o mesmo valor do campo elétrico no ponto 6. Agora, olha só, eu vou colocar para você um outro campo elétrico e vou marcar 2 pontos. Eu vou chamar para vocês aqui de ponto 7 e aqui de ponto 8. E aí me diga, o que você acha quando eu vou comparar o valor do campo elétrico no ponto 7 e o valor no campo elétrico no ponto 8? Eles são iguais ou diferentes? E aí? Bom, tenho certeza, você já matou na hora. Como as linhas são paralelas e sempre com o mesmo afastamento, o que a gente percebe? A gente percebe que o campo elétrico é um campo elétrico uniforme, ou seja, o campo elétrico tem o mesmo valor no ponto 7 e no ponto 8. Pessoal, agora eu quero tirar com vocês uma conclusão bem importante, que é o seguinte, eu quero comparar o que está acontecendo aqui em cima, nesses 2 campos elétricos, e ver o seguinte, por exemplo, será que o campo elétrico onde eu tenho os pontos 5 e 6 vai ter o mesmo valor do campo elétrico onde eu tenho os pontos 7 e 8? Ou será que eles são diferentes? Numa região é um valor, na outra região é outro valor. Para responder isso, vai ser bem fácil. A gente vai usar a mesma técnica que a gente usou até agora. Nas regiões onde as linhas são mais próximas, o campo elétrico é mais forte. E onde elas são mais afastadas, o campo elétrico é mais fraco. Então vamos anotar isso. Vem cá comigo. O que a gente nota? Que na região onde eu tenho os pontos 7 e 8, eu tenho linhas mais próximas do que na região onde eu tenho os pontos 5 e 6. Então, eu posso afirmar tranquilamente que na região dos pontos 5 e 6, como as linhas são mais afastadas, o campo elétrico ele é mais fraco. Então eu vou dizer o quê? Que o campo elétrico nos pontos 5 e 6 tem valor menor do que o valor do campo elétrico nos pontos 7 e 8. Pessoal, então vamos usar tudo que a gente aprendeu até agora para dar uma olhadinha no exercício. Questão da UEM. Considere um corpo metálico descarregado, AB, colocado em repouso em um campo elétrico cujas linhas de força são mostradas na figura a seguir. Assinale o que for correto. Bom, vamos dar uma atenção ali para o enunciado, que ele traz algumas informações importantes. A questão fala que é um corpo metálico. Quando ela fala isso, a gente tem que lembrar que ela está falando para a gente de um condutor. Agora, o enunciado também fala para a gente que é um condutor descarregado. Quando ele fala descarregado, ele está falando o quê? Está falando que a carga desse corpo é igual a 0, mas eu não posso esquecer uma coisa fundamental. Quando ele fala que o corpo está descarregado, não quer dizer que ele não possui cargas elétricas, só quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Item 1. Em virtude da indução eletrostática no corpo metálico, a sua extremidade A ficará eletrizada negativamente e a sua extremidade B ficará eletrizada positivamente. Bom, para a gente fazer essa análise, eu vou desenhar novamente aqui o objeto metálico. Vou dizer para vocês que aqui é a extremidade A e aqui é a extremidade B. A figura disse para a gente que tem um campo elétrico passando por essa região, que eu vou anotar aqui para vocês o nosso campo elétrico. Não vou desenhar as outras linhas, só para a figura não ficar muito carregada. Bom, e o que a gente aprendeu na aula retrasada? A gente aprendeu que as cargas negativas sempre se movem sozinhas, de forma espontânea, no sentido contrário ao do campo. Então, os elétrons vão começar a se mover para essa extremidade, que é a extremidade A. E aí, naturalmente, a extremidade B vai ficar eletrizada positivamente. Então vamos dar uma olhada no que ele perguntou. Ele disse que a extremidade A ficará eletrizada negativamente e a extremidade B ficará eletrizada positivamente.
Tá certo, o item 01 está correto. Como é uma questão do tipo somatória, eu vou anotar ali no canto para vocês então que o item 01 está certo. Item 2. Nas proximidades da região A do corpo metálico, a intensidade do campo elétrico externo é maior do que nas proximidades da região B. Aí vamos lembrar o que a gente aprendeu. Na região do ponto A, as linhas de campo elétrico são mais juntas, mais próximas. E na região do ponto B, elas são mais afastadas. Então, visualmente, a gente percebe que na região do ponto A, o campo elétrico é maior, ele é mais forte. E é exatamente isso que o item 02 mostrou. Então, eu vou anotar para vocês aqui no canto que o item 02 está certo. Item 04. A força elétrica FA, que age sobre a extremidade A do corpo metálico, aponta para a esquerda da figura. Vamos lá, pessoal? Na extremidade A, eu tenho cargas negativas, e a gente aprendeu que nas cargas negativas, o sentido da força é contrário ao do campo elétrico. Por isso, a força é sim para a esquerda. Por isso, a gente vai anotar aqui no cantinho que o item 04 está certo. Item 8. A força elétrica FB, que age sobre a extremidade B do corpo metálico, aponta para a direita da figura. Vamos dar uma olhadinha ali na figura. O que acontece? Na extremidade B, eu tenho concentração de carga positiva. E a gente aprendeu que se a carga é positiva, o sentido da força elétrica é o mesmo do campo elétrico, então a força é sim para a direita. Portanto, o item 8 também está correto. Item 16. Sob a ação das forças FA e FB, o corpo metálico tenderá a se deslocar para a esquerda da figura. O que acontece aqui, pessoal? Para saber para onde o corpo tende a se deslocar, a gente tem que descobrir das duas forças FA e FB qual é maior e qual é menor. Bom, a gente aprendeu nas aulas anteriores que a força elétrica é o quê? É o campo elétrico vezes a carga. A quantidade de carga que eu tenho numa extremidade é exatamente igual à que eu tenho na outra, porque a gente marcou no começo do exercício que o número de prótons é igual ao número de elétrons por se tratar de um corpo neutro. Então, cada elétron que vai para o lado A deixa um próton sozinho no lado B. Agora, a gente viu lá no item 02 que o campo elétrico na região A é maior porque as linhas na região A são mais juntinhas. E se o campo elétrico na região A é maior, a força na extremidade A é maior. E aí, a partir da hora que a força A é maior que a B, significa para a gente que ele tende sim a se deslocar para a esquerda. Então vamos anotar aqui que o item 16 também está correto. Item 32. Se as linhas de força do campo elétrico representado na figura fossem paralelas e igualmente espaçadas, FA apontaria para a direita e FB apontaria para a esquerda. Besteira! O fato delas serem igualmente espaçadas significaria para a gente que o campo elétrico seria um campo elétrico uniforme. E aí, se o campo elétrico fosse uniforme, o valor do campo elétrico de um ponto seria igual ao do outro e as forças teriam valores iguais. Só isso. Mas isso não faria com que o sentido das forças se invertessem. E item 64. Se as linhas de força do campo elétrico representado na figura fossem paralelas e igualmente espaçadas, o corpo permaneceria em repouso. Bom, vamos fazer a mesma análise que a gente acabou de fazer. Força elétrica é igual a campo elétrico vezes carga. A gente sabe que as cargas têm valores iguais porque a gente viu lá no início do exercício que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, se as linhas fossem igualmente espaçadas, o campo elétrico seria um campo elétrico uniforme. E aí, a partir da hora que eu tenho cargas iguais e campos elétricos com intensidades iguais, as forças também teriam intensidades iguais. E nesse caso, se FA tiver o mesmo valor que FB, elas vão se anular e o corpo vai sim permanecer em repouso. Por isso que o item 64 está correto. Bom, como é uma questão somatória, a gente vai somar esses valores e colocar no gabarito. E a soma 64 mais 16 dá 80, mais 8 dá 88, mais 4 dá 92, mais 2 dá 94, mais 1 dá 95, é o gabarito da questão.
Pessoal, e por hoje era isso. Tchau e até a próxima aula.